porque nós vamos trazer informações agora a respeito de uma operação que foi deflagrada hoje no começo da manhã. Foi deflagrada a Operação Fantasma pelo Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária, o GreenCot. Esse grupo sonegou mais de 170 milhões de reais dos cofres do Estado, esse grupo de empresas, e o GreenCot conseguiu pegar parte deste grupo. Quem tentou sonegar e foi apanhado pelos investigadores está atrás das grades. A maioria dos mandados foi cumprida em Campo Maior, município sede do esquema fraudulento. Além dos mandados de busca e apreensão, sequestro e remoção de bens, a Operação Fantasma deu cumprimento a 11 mandados de prisão temporária e 3 de prisão preventiva. Ao todo, são 9 alvos, alguns com mais de um mandado de prisão. São empresários, agenciadores de pessoas usadas como laranjas e contadores. 2 foram presos em Teresina, outros 6 em Campo Maior e um deles fora do Piauí. Os presos foram trazidos direto para o IML em Teresina, onde passaram por exame de corpo de delito. 4 são de uma mesma família, a mãe e 3 irmãos. Um dos presos ainda está sendo conduzido a Teresina. É o homem apontado como chefe do esquema, que foi preso em Jericoacoara, no Ceará. A organização criminosa envolvia 3 empresas reais, que ao longo de mais de 10 anos chegaram a abrir 61 empresas de fachada e sonegaram dos cofres do Estado pelo menos 170 milhões de reais. Crime contra a ordem tributária, ocultação de bens e organização criminosa são os 3 crimes principais, sem descartar a falsidade ideológica e algumas falsificações de documento e estelionato. A Operação Fantasma reuniu mais de 100 profissionais. A investigação, iniciada pela Decotec no ano passado, ganhou força com o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária. O GreenCot é composto, além da Decotec, pelo Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria Estadual da Fazenda e 10ª Vara Criminal. E nessa operação contou com o apoio também da Polícia Rodoviária Federal. Foi cerca de 1 ano para desvendar o complexo esquema montado para evitar o pagamento de ICMS no ramo de gêneros alimentícios. A fraude iniciada no Piauí atinge outros estados brasileiros. Eles constituíam empresas fantasmas que não existiam na verdade e colocavam em nome de pessoas hipossuficientes que não possuíam recursos, e todas as notas fiscais e o débito de ICMS recaía sobre essas empresas que na verdade não existiam, enquanto a mercadoria iam para as empresas reais. Então, o que acontecia? O débito fiscal recaía sobre pessoas que não tinham poder aquisitivo para pagar, enquanto o fraudador, os líderes do esquema, se apropriavam do ICMS. Aí tem uma série de gravidades no problema. É você não pagar imposto que você tem que pagar, e aí você, ladrão, não paga, e depois você colocar a dívida em que não tem rigorosamente nada a ver com isso. Coloca toda a dívida no nome de um inocente. A polícia e os fiscais da Fazenda, por sorte, atentos, conseguiram pegar esse grupo. Inclusive, está tendo entrevista coletiva agora a respeito desta operação. Gorete Santos, ao vivo, traz informações para nós. Boa tarde mais uma vez, Gorete Santos. Boa tarde mais uma vez, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nesse momento acontece então a entrevista coletiva aqui, membro do Ministério Público, o promotor Plínio Fontes, os 2 delegados da Decotec, delegado JJ e delegado Josimar Brito, e o chefe de investigação fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, Francisco Monteiro. Eles estavam apresentando neste momento exatamente o fluxograma de como funcionava essa organização criminosa, né? 9 pessoas foram presas, nós havíamos falado anteriormente, há uma família inteira envolvida, 3 irmãos e uma mãe que comandavam essa organização criminosa e mais alguns presos que eram usados como laranjas, além de um contador também que acabava dando apoio a essa quadrilha. Nesse momento eles estão inclusive explicando aqui como era que funcionava esse fluxograma de atuação. 4 pessoas eram recrutadoras de outros que acabavam tendo os nomes sendo usados para a abertura de empresas fantasmas. Vamos ver um pouco do promotor Plínio Fontes, que está aqui dando algumas explicações. Iniciando no sentido de localizar mais bens da quadrilha. Quanto que foi apreendido durante esses mandatos? Nós ainda vamos avaliar, mas em dinheiro e cheque foi 152 mil. Há veículos apreendidos também que queremos levar à praça, a leilão antecipado conforme permite a lei de lavagem de dinheiro,
E ainda há outras diligências que nós precisamos, ainda não queremos falar no momento, mas que ainda pode recuperar parte dos ativos. Então, as acusações sobre eles são lavagem de dinheiro, fraude fiscal... Crimes fiscais da Lei 8.137 e organização criminosa. Os senhores falaram que... O promotor, nesse momento, dando algumas explicações aqui a respeito do sequestro de bens, foram pelo menos R$157 mil até o momento. Alguns veículos também que foram apreendidos em poder dessas pessoas, Joelson, além dos 178 milhões, valor atualizado neste momento dos desvios, na verdade, do que foi sonegado para o fisco estadual. 81 milhões que já haviam sido denunciados ao Ministério Público e agora esse valor total, que é o número que já foi autuado pela Secretaria Estadual da Fazenda. Esse trabalho ele começou, na verdade, com essa investigação da própria Secretaria Estadual da Fazenda e aí continuou com o trabalho da Decoterc e com o Ministério Público, que são as instituições que compõem o Grincost, que é esse grupo agora que tem uma atuação mais forte no combate aos crimes contra a ordem tributária. Nós temos nesse momento também, Joelson, eles trazendo a descoberta de que essa família ela mantinha 3 empresas reais, que acabavam recrutando outras pessoas que usavam os nomes para abertura de empresas fantasmas. E como funcionavam isso? As empresas fantasmas faziam compras, essas mercadorias elas eram destinadas às empresas reais, mas as notas fiscais iam para os nomes das empresas fantasmas, assim não gerando, na verdade, o ICMS para as empresas reais que ficavam apenas com os lucros. A gente vai tentar falar então aqui com alguns dos representantes que compõem o Grincost para trazer mais informações atualizadas para a gente neste momento, tentar falar com o Francisco Monteiro, que é o chefe de investigação fiscal da Secretaria Estadual Fazenda. Doutor, por favor, só um momento. Pode conversar conosco a respeito de como funcionava um pouco esse esquema que acabou começando, na verdade, essa investigação toda com a Secretaria Estadual da Fazenda, Joelson. Ele me explicava que, inclusive, já uma ramificação, esse trabalho que começou a ser realizado aqui, descobriu-se, na verdade, essas empresas que começaram atuando em Campo Maior, mas que já tem uma atuação muito maior em outros estados da federação também. Boa tarde. Olá, boa tarde. Na realidade, essa Operação Fantasma ela chegou nessa conclusão. A gente constatou durante todo o processo de levantamento de informações fiscais, de cruzamento de dados, de banco de dados com as demais unidades da federação, e a gente verificou que, de fato, há um número imenso de notas fiscais emitidas com destino ao estado do Piauí e que, na realidade, a gente não conseguiu verificar a presença física da mercadoria. Ou seja, a gente constatou uma fraude fiscal estruturada, onde envolve várias empresas fantasmas, criadas única e exclusivamente com o objetivo de fraudar o fisco. E nesse levantamento a gente conseguiu detectar que várias pessoas, consideradas laranjas, abriam essas firmas únicas e exclusivamente com o objetivo de receber a nota fiscal e a mercadoria era dada um destino incerto. Essa constatação a gente já fez, daí esse levantamento de valores, da gente chegar nesse valor de 78 milhões de denúncias oferecida pelo Ministério Público ao Judiciário, valor esse já consolidado e constatado, além de algo em torno de 170 milhões referentes a débitos inscritos em dívida tida, referente também a essas operações dessas empresas que foram criadas de forma fraudulenta. E algumas dessas pessoas que eram recrutadas para a abertura dessas empresas fantasmas sequer tinham conhecimento? Muitas das empresas que eram criadas, quase na sua integralidade, elas eram abertas por pessoas que desconhecem o mercado de mercadorias, de fornecimento de mercadoria, de comercialização, conhecimento empresarial, ou seja, são pessoas bem humildes que eram recrutadas com determinados valores, onde a polícia está fazendo a parte de campo, de investigação, de verificar quem são essas pessoas, e a Secretaria da Fazenda entra na parte que lhe cabe, ou seja, no levantamento do dado fiscal, no levantamento do crédito que é devido, referente às mercadorias, para se chegar num valor e, enfim, para a gente poder arrematar e ter de volta esses valores aos cofres públicos do tributo que foi sonegado de forma criminosa. Ou seja, esses valores podem ser bem maiores do que o constatado até o momento.
Sim, na realidade esses valores iniciais já estão constatados, já estão consolidados, já estão inscritos em dívida ativa. O que a gente tem daqui para frente são os desdobramentos. A gente vai checar agora com as outras unidades da federação a real dimensão desses valores. Nessa troca de informações a gente vai conseguir detectar origem e destino e fechar o círculo dessa cadeia, ou seja, é um crime complexo, mas que a gente tem todas as ferramentas ágeis e hábeis para a gente apurar e ir até as últimas consequências. Muito obrigada, então, ao chefe de investigação fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, Francisco Monteiro, trazendo algumas informações. Gelson, nós temos também um fluxograma que foi divulgado pelo Green Corte de como funcionava toda essa organização criminosa, né, que começava, então, com esses 3 irmãos, que é o Myrtidas, o William e o João Canuto, são 3 irmãos, portanto, as fotografias deles aí, ostentando viagens ao exterior. Além deles 3, que são apontados como líder desse esquema, nós temos outros 2 que viriam mais abaixo, que seria a mãe deles, a Vera Lúcia de Melo Leite. Tá aí o esquema, seria um segundo enquadramento desse esquema criminoso. A gente tem a mãe, Vera Lúcia de Melo Leite, que tem 2 CPFs e que é uma das maiores devedoras do fisco de uma dessas empresas, a Seralista Melo. Em seguida vem o Deodato, ele é motorista dos líderes da organização criminosa e possuía 14 empresas no nome dele. Inclusive, no depoimento, ele chegou a dizer aqui ao Green Corte que movimentava cerca de 16 milhões de reais, uma dessas empresas, e que ele esteve nesse local uma única vez, que era uma sala onde não cabia sequer nenhuma mercadoria. Em seguida, vem esses outros 3 aí também, que vocês viram na tela, que é o Jailton, a Gilmara e a Sandra. Eles também eram usados como laranja e, ao mesmo tempo, eram recrutadores de outras pessoas, cada um com mais de 10 empresas em nome deles, uma com 7, outra com 13, outra com 23 empresas. Em terceiro momento vem, então, as pessoas que muitas vezes eram recrutadas, mas que não tinham sequer conhecimento desse esquema. Eles recrutavam, e tem o nome de outras 6 pessoas que acabavam emprestando o nome e os CPFs também para a abertura de empresas pelo pagamento, acredite, Joelson, de valores entre 300 e R$1.000. Era o que eles recebiam para emprestar todos os dados para a organização criminosa. Por último, tem a fotografia do contador, que acabava dando suporte a toda essa organização criminosa. A gente tem, portanto, a fotografia dele aí, do Francisco Newton Barros de Moraes Trindade. Então, são 9 pessoas presas, valor aí de desvio de 178 milhões de reais de sonegação de impostos ao fisco. Essas empresas, elas sediavam no município de Campo Maior. As prisões ocorreram lá, aqui em Teresina e também no município de Jericoacoara, no Ceará, mas já há informação então dessa ramificação dessa organização criminosa com a abertura de empresas fantasmas em diversos estados do Brasil. Joelson.